Abre para mim Tito, capítulo 1. Tito é no Novo Testamento, logo depois de Timóteo. Você vai ver lá Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, e é Tito. É bem curtinho, só tem 3 capítulos. Tito, capítulo 1. Quem está com a Bíblia no celular é mais facinho, né? Tito, capítulo 1, é do versículo 1 em diante. Eu vou ler então. Diz assim: Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, Ele revelou essa mensagem, que anunciamos a todos, por ordem de Deus, nosso Salvador. Fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graças e paz. Amém? Vamos orar pela mensagem agora. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela presença do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que move os nossos corações. Deus amado, agora pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua santa palavra. Que não seja o Juliano aqui falando, Pai, mas o Senhor falando com cada pessoa, com cada homem, com cada mulher, com cada filho Teu, filha, Pai, que estão aguardando, Pai amado, receber dessa graça. Que a Tua palavra venha causar transformação, mudança, regeneração, Pai. Que possamos sair daqui, Pai, transformados e avivados, Pai, segundo a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem já tinha lido a carta de Tito? Levanta a mão aí. Tem um povo que já está inteirado aí do Tito aí. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens. O título era Mudando de Estação. Nós cremos que Deus tem movido coisas e tem mudado uma fase na nossa vida. Amém? Eu sei que muitos aqui passaram fases difíceis, dias difíceis. Na verdade, o mundo inteiro está passando uma fase difícil. E nós passamos juntos. E coisas pessoais também. Temos passado coisas difíceis. Eu, como pastor, sei de muitas vidas que têm enfrentado situações muito difíceis. E às vezes, quando nós passamos essas situações, às vezes a fé dá uma balançada, não é? Às vezes a fé dá uma baqueada. Mas eu quero dizer para você que essa fase está mudando. Amém? Essa fase ficou para trás. Agora é uma fase de mudança, é uma nova estação na sua vida. Amém? Você toma posse disso aí na sua vida? E uma coisa que eu preguei no domingo passado era sobre esquecer aquilo que se foi. Lembra da palavra? Manassés, aquilo que se foi já foi. Efraim, Deus nos fez frutíferos. Deus nos abençoa para essa nova fase. E eu pedi a Deus uma palavra para trazendo hoje a respeito dessa nova fase. E Deus me fez meditar nessa carta em que o apóstolo Paulo escreve para o seu filho Tito. E nós podemos perceber algumas coisas que Paulo entende. Porque você fala daquilo que você entende, você escreve aquilo que você pensa. E nós podemos perceber um pouco como Paulo ele pensa. Isso é muito importante. Eu sempre gostei muito de ler biografias de grandes homens de Deus, e também grandes homens e mulheres que transformaram também a realidade. Pessoas que fizeram história no mundo. E quando você começa a ler essas biografias, é muito interessante, porque você começa a entender como essas pessoas pensavam, e por que elas pensavam daquela forma.
lembro que a primeira biografia que eu li foi de Luther King, Martin Luther King, aquilo impactou a minha vida. E eu parti para ler outras biografias também, Nelson Mandela, grandes homens, Lincoln, e grandes homens que fizeram muitas coisas. Então, quando você for ler a Bíblia, tenta pensar, imaginar como essa pessoa que está escrevendo, ela estava pensando. E cada palavra tem um detalhe diferente. E olha como é que Paulo começa a carta. Ele diz: escravo, eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus. Às vezes quando a gente pensa em escravo, nós pensamos em escravidão da forma que foi feita com as pessoas que foram trazidas da África para o Brasil ou para os Estados Unidos, né? E a gente pensa naquela escravidão que o pessoal sofria demais, né? Apanhava muito, eram mortos, sem direitos a nada. Mas na verdade, a escravidão na época de Paulo não era assim. Era uma servidão. Então existia o servo, sim, ele era comprado, sim, mas não é aquele negócio igual a gente viveu aqui em 1600, 1800, não. Então a gente confunde as coisas. Então quando eu falo escravo de Deus, eu falo: meu Deus do céu, eu sou escravo de Deus, vou apanhar mais que não sei o que, né? Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: eu tenho um Senhor, e esse Senhor é o meu Deus. Então uma coisa que está bem clara na mente de Paulo é que ele não é dono mais dele mesmo, mas que Deus é o Senhor da vida dele. E que ele não é só isso, mas ele é apóstolo de Jesus. Então Paulo, meus irmãos, ele tem isso bem claro na mente dele. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês agora, para a gente poder viver essa nova fase que Deus tem para nós, é nós entendermos quem nós somos em Deus. Qual é a nossa identidade no Pai? Porque às vezes nós passamos por algumas situações e o que o inimigo quer é que você perca a sua identidade. Tem pessoa que às vezes perde o emprego e ela acha que ela perdeu a identidade dela. Por quê? Porque eu era aquilo a vida inteira, eu fui sapateiro e agora eu não sou mais sapateiro, agora eu não tenho mais o que fazer. Não. Aquilo era uma profissão, mas não é você e não é a sua identidade. A Adriana trocou de emprego, né, Adriana? Está uma bênção agora, não está? Então, Deus faz coisas novas na nossa vida. Nós temos que tomar cuidado o que nós temos assimilado como identidade. Eu sou pastor, e eu louvo a Deus por isso. Mas a minha identidade não é essa. Eu sou filho de Deus. Então eu estou aqui exercendo algo que Deus me chamou para fazer. Mas antes de tudo isso, eu sou filho do Pai. Então nós temos que entender se a nossa identidade está bem firmada e nós nos reconhecemos assim. Porque tem pessoas que pensam que porque cantam bem, tocam bem, jogam a identidade naquilo. E de repente não está mais tocando, não está mais cantando, e acha que agora o mundo acabou. Porque ela confundiu a identidade dela com aquilo que ela fazia. Então Deus quer que nós tenhamos nossa identidade bem alicerçada. Amém? Então nós podemos aprender muito com Paulo. E Paulo, ele escreveu essa carta para Tito. Tito é uma pessoa que Paulo discipulou. E ele envia Tito para cuidar de uma igreja. Não só de uma, mas de várias. E fala para Tito: você vai levantar pessoas e cuidar dessas outras igrejas também. Porque no reino de Deus, um cuida do outro, amém? No reino de Deus ninguém fica sozinho, não. Se você está sozinho, você está desligado de alguém, então. Vem falar com a gente, nós vamos colar de um jeito ou de outro em você. No reino de Deus, um cuida do outro. E Paulo vai explicar isso, e ele vai falar com Tito algumas coisas. Mas primeiro ele fala assim: fui enviado, ele está falando ele, Paulo, fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu, e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. O que Paulo fala? Ele foi enviado para quê? Para fortalecer a fé dos outros. Meus irmãos,
há um propósito na sua vida. A sua identidade em Deus te leva a fazer algo. Você não faz para ser, mas por ser você faz. Amém? O que eu quero dizer? Paulo, então, primeiro ele revela a identidade dele, servo de Deus, apóstolo, e enviado para quê? Para fortalecer a fé das pessoas. Meus irmãos, sabia que essa missão é minha e sua? Fortalecer a fé dos outros. Essa é a minha missão e a sua missão. Mas como é que você sabe, Juliano? Nós não somos cristãos? Nós temos um Senhor? O que Jesus disse? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Para nós discipularmos as pessoas. O que é discipular? É ensinar, é fortalecer. Muitas vezes tem coisas desconectadas dentro de nós, sabe por quê? Porque nós não temos exercido aquilo que nós fomos chamados para fazer, que é fortalecer os outros. Mas tem gente que pensa assim, mas Juliano, quem precisa ser fortalecido sou eu. Quem tem que receber agora sou eu. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a situação que eu estou enfrentando. Meus irmãos, você acha que a situação que Paulo enfrentava era fácil ou não? Você acha que as crises dele eram menores ou maiores do que as nossas? Seja sincero. Bem maiores, não era? Mas ele não volta atrás. Ele entende para que ele foi chamado. Para fortalecer a fé das pessoas. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero que nós possamos olhar para dentro de nós e entender, será que eu tenho fortalecido alguém? Será que eu tenho sido bênção na vida das pessoas? Será que as pessoas que passam pela minha vida têm sido avivadas, transformadas? Ou eu passo a vida olhando só para mim e para aquilo que eu devo receber e para aquilo que eu creio que é promessa de Deus para a minha vida? Então nós temos que entender quem nós somos em Deus. E já que eu sei quem eu sou, o que eu faço diante disso? Paulo tem isso bem claro na mente dele. Quando eu comecei a ler a Bíblia com mais vontade, assim, querendo entender mais coisas, e quando eu comecei a me deparar com a mentalidade de Paulo, meus irmãos, eu me senti um nada. Falei, meu Deus do céu, como eu sou um nada. Como é que esse homem tem isso tão claro na mente dele? Como que ele, ao chegar numa cidade, ele sabe exatamente quem ele é e o que ele vai fazer? Como que todas as dores e todas as circunstâncias e as prisões e os açoites e aquilo não para ele? As mortes dos amigos não param ele. As prisões dos familiares, as prisões de pessoas que ele mesmo pregou, não param ele. E quando eu me deparava com aquilo, eu falava, meu Deus do céu, pai, eu sou um miserável mesmo. Eu por qualquer coisa eu quero parar. Qualquer coisinha que dá errado, uma afrontazinha que vem contra mim, eu já me sinto a vítima, sabe? E eu começava a ler, e começava a meditar, e aquele negócio ia me humilhando, e eu falava, Deus, eu tenho que mudar de vida, pai. Eu tenho que mudar porque eu não estou tendo essa clareza que Paulo tem, nem essa fé que ele demonstra, essa perseverança dele. E Paulo continua e diz o seguinte: para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Então o que Paulo está dizendo? Olha, Tito, da mesma forma que eu falei com você, para você viver uma vida de devoção, é isso que você vai fazer com as outras pessoas. Você vai ensinar a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Então, para viver uma vida de devoção,
Nós temos que ser o quê? Ensinados. Ninguém aceita Jesus e sai orando 1 hora por dia. Ninguém aceita Jesus e lê a Bíblia em 3 meses. Ninguém aceita Jesus e sai evangelizando todo mundo. Você até fala, que o cara está meio apaixonadão, né? Ô, meu irmão, conheci Jesus aí e tal. Mas ele ainda é uma criança na fé. E ele tem que crescer em sabedoria, em graça. Ele tem que conhecer, ser experimentado. E para isso existe o quê? Um processo de aprendizado. E é isso que Paulo está dizendo para Tito. Tito, da mesma forma que eu fiz com você, você vai fazer com outras pessoas. Eu acho que tem pessoas aqui. Quem já fez academia aqui? Um monte de gente já fez, né? Por incrível que pareça, eu já fiz também. Não parece, mas eu já fiz. E voltei a fazer agora, inclusive. E agora, nós temos 2 irmãos que entendem bem de academia aqui. O que acontece com as pessoas que geralmente chegam na academia? Geralmente o homem, né? O que ele quer fazer? Os primeiros dias ele quer chegar e colocar um monte de peso. Porque ele vê o outro fazendo e ele vai e se sente menos. Ele fala, não, eu vou mostrar que eu sou forte também. E ele vê a pessoa que está 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e ele quer acompanhar. E o que acontece? Não vai dar certo. Aí tem que vir um instrutor, porque o instrutor sabe. Ou vem alguém que já treina há bastante tempo, fala, cara, não faz assim não. O cara vai erguer o peso assim, ó, na hora de fazer assim, esse joelho aqui, ó, ele se joga assim, joga o corpo, para ver se dá ajuda a fazer isso com o peso. E prejudica a coluna. Mas por quê? Porque ele quer fazer. Mas o que é necessário daí? Alguém que entende, alguém experimentado, para poder ensinar, falar assim, cara, não é assim. E muitas vezes nós resistimos a isso. Nós não queremos palpite, não gostamos muito, né? Mas quando vem alguém que entende mesmo, que passou por aquilo, aí nós temos que entender e ouvir. Porque você vê na vida da pessoa que ela realmente entende. E ali Paulo está falando, Tito, você me conhece. E da mesma forma que eu fiz com você, agora você vai fazer com outras pessoas. O que ele vai ensinar? Viver uma vida de devoção. Depois ele diz o seguinte: e essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Depois ele diz, escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé. Meus irmãos, a vida com Deus é uma vida em família. A vida de igreja é uma vida em família. Nós somos uma família, amém? Nós somos uma família. Às vezes nós perdemos isso de vista. Tem pessoas que passaram por situações tão difíceis que não conseguem mais ver dessa forma. Quando nós ainda estávamos na igreja, ainda onde era antes, lá perto da minha casa, um dia eu e a Simone estávamos orando. E a Simone, igual eu, nunca foi muito assim de visão, sabe? Esse negócio de visão, a gente é meio esperto com esse negócio de visão, sabe? Não desacreditamos, mas já vimos, tá na lorota também, que você fica meio esperto, né? E a Simone mais ainda que eu. Mas naquele dia ela teve uma visão. E ela viu pessoas chegando. Pessoas cheias de feridas. E ela estava com um pano. E ela abraçava aquelas pessoas. E ela ia passando pano nas feridas e ia curando aquelas pessoas. A gente tem que entender que Deus levanta a minha vida e a sua para levar cura às pessoas. Mas primeiro nós temos que entender que nós somos igreja. Que nós somos chamados por Deus para fortalecer na fé as pessoas. Para levar o amor de Deus às pessoas. Mas eu só posso fazer isso se eu for.
Porque se eu não for, não dá para fazer. Você entende isso? Então, para eu ser parte, eu tenho que abrir meu coração e me permitir ser parte. Senão eu não consigo. Tem pessoas que às vezes vêm na igreja e às vezes por relacionamentos familiares complicadíssimos, em que nem dentro da família é família, em que nem dentro da família tem abraço, e nem dentro da família alguém escuta o outro. Quando ele vem para a igreja, ele não consegue ser família, porque ele não tem referência de família, não tem referência de amor. Então aqui tem que acontecer uma desconstrução, porque Jesus quer mostrar como é ser família. Você não foi chamado para andar sozinho. Uma vez eu ouvi uma palavra de um pastor, o pastor Ed René, e perguntaram para ele assim se o sofrimento abalava ele. Ele falou que não. Ele falou: já vi tanta coisa que o sofrimento não abala mais a minha fé. O que abala a minha fé é ver alguém sofrer sozinho. Então, eu e você fomos chamados para fazer diferença no mundo, amém? Aqui só tem líderes. Aqui só tem pessoas que foram levantadas por Deus para fazer diferença. Foram levantadas por Deus para levar fé, fortalecimento, amor, graça, transformação. Tem pessoas que olham para si mesmo e falam: mas eu, Juliano, eita, rapaz, eu já andei em cada lugar, já fiz tanta coisa errada, eu já tive um histórico complicado, Deus tem que mudar aqui primeiro ainda. Meus irmãos, Deus muda na caminhada, Deus muda nos passos que a gente dá, Deus faz conforme a gente se dispõe. Não espere ver o chão primeiro para você pisar. Não espere, meus irmãos, porque a fé não depende da nossa vista, depende de crer. Então, quando eu olho para vocês, eu vejo evangelistas, eu vejo pregadoras, pregadores apaixonados por Jesus, que tudo que fazem, fazem por amor. Então Paulo, ele está lembrando Tito: Tito, você é o meu filho, você é o meu filho na fé. Eu falei de Jesus para você, eu discipulei você, e aquilo que eu fiz, e esse amor que eu plantei no seu coração, é isso que você vai fazer agora. Essa igreja que você está cuidando aí, Tito, você vai gerar filhos também. Meus irmãos, Deus nos fez para sermos líderes, em primeiro lugar, nossa própria vida. Tem gente que deixa a carne dominar, sabe? Deixa os impulsos dominarem. Não. O Espírito Santo quer que você tenha autocontrole. Controle do alto. Para que você possa não deixar qualquer coisa dominar você. Pelo contrário, lidere a você mesmo em primeiro lugar. Depois, no mínimo, você vai liderar dentro da sua casa, dentro da sua família. Depois no seu trabalho. Você foi chamado para isso. Então, para nós vivermos essa nova estação, nós temos que nos posicionar e entender quem nós somos e ter essa clareza que Paulo tinha. Olha o que ele diz no versículo 5 para Tito: deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. Então o que Paulo disse? Olha, quando eu saí daí, Tito, eu deixei você para cuidar aí, ó. Aí em Creta eu deixei você e falei para você: olha, você vai nomear outras pessoas para cuidar de mais gente. Meus irmãos, todo líder, ele inspira, e outros líderes são levantados, amém? Deus vai usar a sua vida, e não só a sua vida, mas através de você, na sua família, pessoas vão levantar para liderar também. Seus filhos vão ser bênção, vão ser líderes também. E o que é ser líder, Juliano? É servir. O que é ser líder? É servir com amor. O que é ser líder? É constranger com amor.
O que é ser líder? Não é ser líder igual ao mundo, não. Que manda, que faz isso, faça aquilo, que pisa nos outros, que se acha melhor que as pessoas. Não, não é esse padrão de liderança. Até o mundo está copiando o padrão de liderança da Bíblia. Hoje você vai ver uma palestra secular sobre liderança. Eles estão falando assim, ó, seja servo, lidere pelo exemplo, vá lá e faça. Então até eles estão copiando o que está na Bíblia. Meus irmãos, você foi chamado para ser um líder de excelência, amém? E o padrão é Jesus. O maior exemplo de entrega é dele. Muitas vezes nós pensamos assim: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não fui valorizado, o pastor não bateu nas minhas costas, e aquilo não aconteceu assim. O padrão está errado. Eu tenho líder, glória a Deus por isso. Meu líder é o pastor Piscite. Sou apaixonado nele, um cara muito fera, amigo meu e meu líder. Mas eu não faço as coisas para mostrar para ele, não. Eu não faço as coisas para que ele venha a bater palma. Claro que eu fico feliz quando ele fala, ó, que legal que foi feito, mas não é isso que move meu coração. Nós fazemos por Jesus. E nada que eu faça por Jesus é caro demais para mim. Nada que eu faça por Jesus, nada. Você entende isso? Então quando o padrão é Jesus, nada mais fica tão difícil assim. Mas quando nós esperamos do outro, nós vamos nos magoar. Quando nós esperamos do próximo, às vezes aquela pessoa que você está ajudando não vai te reconhecer. E daí você vai parar? Não. Meus irmãos, e o que Paulo diz? Você vai nomear presbíteros em cada cidade. Você vai levantar outros líderes. Muito tempo eu vi algumas coisas que eu fiquei meio desse discurso de levantar líderes, eu fiquei meio esperto, sabe? Eu não gostava muito disso daí. Até que eu entendi que é levantar segundo o padrão bíblico, segundo a vontade de Deus. Não é com pressa, não é para dizer que tem tantos líderes na igreja, não, nada disso. Nada disso. Levantar líderes é entender que você está levantando pessoas que vão ajudar mais pessoas ainda. Você vai levantar pessoas que vão fazer diferença no mundo, porque você vai impregnar tanto amor na vida dessa pessoa, que ela vai se derramar sobre outra pessoa. Você entende o quanto o mundo precisa disso? O quanto as pessoas hoje estão morrendo porque não tem isso? Meus irmãos, tem muitas pessoas que não entenderam ainda o propósito da vida delas. Quando nós começamos a fluir no nosso propósito, as demais coisas acontecem. Quando nós começamos a fluir da forma que Deus quer e do jeito que Ele quer, as outras coisas são alinhadas também, amém? E Paulo continua: o presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé, e não ter fama de devasso nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus, e portanto deve ter uma vida irrepreensível. Meus irmãos, isso serve para qualquer líder, para pastor, para diácono, para bispo, para líder de célula, para qualquer um, para pai, para mãe de família. O que a palavra diz? Irrepreensível. E olha que é difícil, hein? Ser irrepreensível, não ter uma linha para falar da gente. Só a misericórdia de Deus mesmo. Mas essa é a meta que deve ser buscada. Quando você tem uma meta alta, você não relaxa. Você já viu corredores, né? Pessoas que vão correr a São Silvestre, por exemplo. Você acha que a pessoa que está pensando em ganhar a São Silvestre,
Ela toma Coca-Cola uma semana sim, uma não? Você acha que essa pessoa, ela fala assim, esse mês eu não quero treinar não, esse mês eu estou meio sossegado? Não. Ela sabe que ela tem que ser irrepreensível no treinamento dela. Ela sabe que ela tem que treinar todos os dias. Quando você vê aquelas pessoas, eu assistia muito o UFC antes, e a preparação deles para antes da luta começava 6 meses antes, treinando. É boxe, é muay thai, é jiu-jitsu. Tinha que secar o corpo para poder atingir lá o peso ideal para poder lutar. Meus irmãos, cada detalhe, a alimentação, para chegar, para lutar, para daí ir para lá para ganhar. Irrepreensível no treinamento. Como será que é a nossa dedicação com Deus? E com a nossa vida com Deus? Seja sincero com você mesmo. Você acha que você tem lido a Bíblia? Não vou nem falar irrepreensível, vamos dizer um mínimo por dia. Você acha que tem orado o tempo necessário? Meus irmãos, eu como pastor, eu olho para pastores excelentes. Eu vejo o pastor Cezinha, eu vejo o pastor Carlito Paz, eu vejo o pastor Samuel Azevedo, eu vejo John Piper, Billy Graham, já foi para a glória, mas foi um exemplo de vida nos seus 99 anos. Estudo os grandes homens de Deus. E eu me sinto assim, mas sabe que aquele raspa do tacho, sabe aquele... Mas eu olho para essas pessoas e falo, meu Deus, Pai, me dá essa graça, que eu quero chegar lá. Eu quero aumentar, Pai, eu quero conhecer mais, saber mais do Senhor, conhecer mais o Teu coração. Eu quero ser mais apaixonado por Ti. Fala, Deus, eu nunca quero me tornar um pastor profissional. Eu não quero que isso seja uma profissão na minha vida. Eu não quero estar aqui se não for por amor. Eu não quero estar aqui se não for por amor ao Senhor e amor pelas vidas. Eu não quero fazer nada que não seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Mire alto, meus irmãos. Tem pessoas que têm se contentado com tão pouco. Tem mirado tão pouco. Está com a visão tão curta das coisas que Deus preparou. Deus quer um homem voando, pregando para multidões, louvando em outras nações, levando outras pessoas a serem apaixonadas, que o fogo esteja queimando aí dentro do teu coração. Meus irmãos, Paulo, ele bate em coisas essenciais para a minha vida e para a sua vida. E nós sabemos que nós temos que mudar. Nós sabemos que tem coisas lá dentro que tem que mudar. Você fala, Deus, muda isso aqui em mim, Pai. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais ser assim. Eu quero viver o Teu propósito. Eu quero, Pai amado, que essa nova estação seja realmente uma realidade na minha vida. Eu quero que a minha casa realmente seja uma igreja. Eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade. Eu quero que as coisas realmente aconteçam para a Tua honra e para a Tua glória. Mas para isso, meus irmãos, a responsabilidade é minha e sua. Como assim, Juliano? Mas não é o Espírito Santo que faz? Não é Deus que faz? É. E você acha que ele já não quer fazer? Você acha que já não foi liberado? Você acha que ele já não escolheu você? Ele escolheu você. Deus escolheu você. Agora nós temos que nos posicionar. Fala, Deus, eu quero viver isso. A Simone, eu fico contando testemunho dela, ela fica brava, sabe? Tem um livro que eu comprei há bastante tempo, que é da Susanna Wesley, conta a história de vida da Susanna Wesley, que foi a mãe de John Wesley.
E era uma mulher sensacional. Ela teve quantos filhos? 19? 18? Acho que é 18 filhos. E alguns morreram, né? Porque naquele tempo lá morria um monte. Mas ela sentava para ensinar seus filhos 1 hora por dia. Ela educava eles pela Bíblia. Ela ensinou eles a ler usando a Bíblia. Então, você vê a vida de Carlos Wesley, por exemplo, escreveu centenas de hinos que todo mundo cantou naquela época para o Senhor. John Wesley foi um dos que mais pregou o evangelho no tempo dele. Mas por quê? Porque uma mãe perseverou lá atrás. E a Simone, depois de ler esse livro, ela está pegando muito mais firme ainda com o Isaac e com o Benjamin. Está ensinando mais ainda, está fazendo eles acompanharem as histórias. O Isaac lê a Bíblia. A gente já fazia isso antes, mas agora muito mais. Porque ela viu um exemplo de alguém que foi irrepreensível na sua história de vida. E muitas vezes nós temos que entender isso. Ele fala o seguinte: não deve ser arrogante nem briguento. Olha só a primeira coisa que Paulo fala. Ele não deve ser arrogante. O que é ser arrogante? É a gente achar que a gente é melhor que os outros. É a gente achar que a gente não tem nada a aprender. É a gente querer parecer algo que a gente não é. Ser arrogante é não se submeter e não ter humildade para aprender. Esse líder destrói. Ele destrói a casa, ele destrói a célula, ele destrói a igreja. Um pastor assim destrói as coisas. Um líder assim destrói as coisas. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, você vai levantar pessoas, mas não levanta esse cara não, espera, trata primeiro, trata a arrogância, não permita que isso aconteça. Então nós temos que sondar o nosso coração, e saber que se nós temos permitido que isso tenha tomado lugar no nosso coração. Eu já fui muito arrogante na minha vida, hoje eu sou só um pouquinho. Eu já fui muito, não admitia as coisas. Quando eu estava errado e alguém vinha apontar o meu erro, eu falava da pessoa. Falava, então eu não lavo a louça e você também não fez tal coisa. Então eu não ajudo nisso e você não faz aquilo. Arrogância. O arrogante não consegue ouvir verdades. Ele sempre tem que retrucar. Ele sempre tem uma justificativa. Ele sempre tem uma desculpa para o erro dele. Ele não consegue falar assim, verdade, estou errado. Acabou o assunto. Vou mudar. Não existe isso para o arrogante. O arrogante sempre vai retrucar. Ele sempre vai dar um porquê. E não tem nada a ver o porquê, mas ele vai dar o porquê dele. Nós temos que tomar cuidado com isso. Isso impede o agir de Deus e o nosso crescimento. Eu muitas vezes não cresci por causa disso. Hoje eu oro, eu falo, Deus, não me deixa, Pai. Eu falo assim, nem briguento. Por que Paulo fala isso, meus irmãos? Porque ele sabe que vai dar errado. Paulo fala assim, eu estou levantando líderes para fazer diferença. Eu quero que você levante, Tito, líderes. Então essa palavra é para mim e para você, porque você é líder, amém? Todos nós somos líderes. E para o nosso ministério correr bem, nós não podemos ser briguentos. E é fácil ser briguento, sabe por quê? Porque as pessoas vão errar com você. Se tem uma coisa, você pode ter certeza na sua vida que as pessoas vão errar com você. E se você for brigar toda vez que a pessoa errar com você, o que você vai ser? Briguento. Então, como Paulo diz, escolhi o bom combate. Escolha bem suas batalhas. Escolha bem as suas brigas. Escolha aquelas que valem a pena, que são aquelas que são brigadas para glorificar o nome de Deus. Agora, se você for brigar só porque você ficou magoadinho, se for brigar só porque pisaram no teu calo, se for brigar só porque não te pagaram, se for brigar só porque você combinou um negócio e não saiu, meu irmão, você vai brigar a vida inteira. Uma pessoa briguenta, ela não vai conseguir ser um líder de excelência.
ela não vai conseguir ser irrepreensível. E todo mundo vai sofrer. Todo mundo do entorno vai sofrer. Então nós temos que entender. Se nós temos sido assim, pedir perdão a Deus. Para Deus, me muda, me transforma, Pai. E depois que ele fala, não beber vinho em excesso. Isso aqui eu não vou nem falar mais nada, né? Nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Por que Paulo fala isso? Porque desde aquele tempo já tinham pessoas pregando o evangelho para ganhar dinheiro. Desde aquele tempo já tinham pessoas se reunindo em igreja para pegar dinheiro dos outros. Então Paulo fala, esse tipo de líder não seja levantado e não seja também. Meus irmãos, Deus, Ele nos quer que nós tenhamos uma vida sábia, uma vida de acordo com a vontade dEle, uma vida que flui. Eu vou dizer para vocês que desde moleque, eu sempre fui meio interesseiro, sabe? Eu só fazia as coisas se alguém me favorecesse em alguma coisa. Eu só fazia as coisas se alguém me ajudasse. Eu não fazia favor para os outros, não. Fazia se alguém fizesse para mim. Era só troca. Eu me doar é ruim, hein? Era egoísta, miserável mesmo, sabe? O miserável, egoísta é eu. E eu louvo tanto a Deus, mas tanto a Deus, porque Deus transformou isso no meu coração. Porque eu só pensava em mim, no meu tempo. Até quando eu casei, eu falava para a Simone assim, ó, o sábado é meu, eu faço o que eu quiser no sábado. E eu saía para a rua, e eu ia no bar jogar sinuca, depois eu ia jogar bola, depois eu ia não sei o quê, depois eu arrumava um churrasco. Quando eu via, eu chegava de noite. Eu saía de casa às 9 horas da manhã, chegava às 9 horas da noite. E a mulher, onde você estava? Não sei o quê. Eu já falei, o sábado é meu, faço o que eu quiser. Egoísta, moleque, egocêntrico. Eu tive que trabalhar isso muito no meu coração, para aprender a ser homem. Eu não tinha prazer de estar dentro da minha casa. Eu não via a hora de deixar a Simone, o Isaac era pequenininho, eu deixava ele e saía para a rua. Depois tive problema com o jogo também, aí o negócio descambou de vez, eu só ficava no jogo daí. Deus teve que mudar isso dentro de mim. Eu tenho o maior prazer estar dentro da minha casa, com a minha família, e passear com eles. Meus amigos que vêm atrás de mim, se eles quiserem. Eu tenho o prazer de estar com eles. Deus teve que transformar muito isso na minha vida. Hoje eu louvo a Deus, porque eu tenho a minha profissão, e eu sou pastor, pela graça de Deus, e eu tenho muito orgulho, se é que você pode se orgulhar, né? De não ter nenhuma renda aqui da igreja, nem eu nem a Simone. Tenho muito orgulho de não ter nenhum salário aqui dentro. Tenho muito orgulho de poder ajudar com a obra e saber que eu faço por amor ao Senhor, por amor às vidas. E eu glorifico a Deus por isso. Você me perguntar assim, mas Juliano, você não queria ser pastor integral? Eu queria. Se eu tivesse essa possibilidade, eu queria. Mas enquanto o Senhor não mover isso, enquanto Ele não der uma palavra clara com relação a isso, eu estou muito bem assim, glorificando a Deus, as pessoas ouvindo a palavra do Senhor, e não tem me impedido em nada de ser pastor. Muitas vezes nós colocamos empecilhos que não existem. Nós criamos os empecilhos. Um dia um pastor falou assim, sabe por que nós criamos os problemas? Porque se nós não criarmos, nós vamos ter que fazer. Se nós não inventarmos as barreiras, nós vamos ter que ir fazer. Então é bom inventar um monte de barreira para não ter que fazer. Então não encare as coisas como barreira. Eu encaro como honra e glória ao Senhor. Eu glorifico a Deus porque a Simone também tem o trabalho dela. E nós não temos que onerar a igreja para nada. Aliás, nós podemos doar e ajudar também. Nós podemos fazer as coisas, doar cestas básicas, fazer aquilo que se a igreja não puder fazer, nós podemos fazer. Ou nós fazemos junto com a igreja.
Então, você vê o quanto Deus muda, Deus transforma, Deus faz. Meus irmãos, Deus ele quer mudar tudo na minha vida e na sua vida. No final ele fala o seguinte: em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem, deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Repita comigo: devoção e disciplina. Nós só vamos conseguir romper no nosso ministério, romper na nossa vida, com uma vida de devoção e disciplina. Você conseguiria chegar em algum lugar sem disciplina? Não. Ninguém cresce sem ser disciplinado. Mas com Deus a pessoa acha que dá. Com Deus eu acho que não precisa, né? Tem gente que pensa que vai crescer com Deus sem ter disciplina de leitura bíblica. Não vai. Não vai conseguir ser um bom pastor se você não estudar a palavra. Não vai conseguir fluir no Espírito se não tiver uma disciplina de oração, de vida com Deus. Depois ele diz o seguinte: deve estar plenamente convicto da mensagem que lhe foi ensinada. O que causa a convicção? Devoção e disciplina. Paulo era um cara convicto daquilo que ele pregava. Hoje nós temos cristãos que não são convictos do seu chamado. Não são convictos daquilo que Deus chamou eles para fazer e para ser. Você sabe por quê? Porque falta duas coisas: devoção e disciplina. Quando você cresce, o que é devoção? Oração, leitura da palavra e boas obras. Devoção. Quando você cresce em devoção e você é disciplinado com relação a isso, você vai sendo construído de dentro para fora. E isso traz em você convicção. Convicção daquilo que Deus tem para você. Você quer ser um vencedor, um líder vencedor? Amém? Convicção e disciplina traz devoção, e disciplina traz convicção. Meus irmãos, alguém convicto convence os outros. Alguém convicto daquilo que ele crê, ele vai até o final. Por que Paulo não parava? Porque ele era convicto. Eu quando assisto, eu tenho um livro que é Os Melhores Discursos de Martin Luther King. E tem alguns vídeos que eu vejo ele pregando, ou ele ensinando, ou ele palestrando lá em Washington. E ele fala com uma convicção, meus irmãos, que todo mundo que está ouvindo está vidrado no cara, não perde uma palavra. Por quê? Porque o que ele fala com convicção. A Jennifer está aqui, ela sabe que um advogado, um bom advogado, tem convicção daquilo que ele defende, tem convicção daquilo que ele fala. Agora, um advogado que chega na audiência, e chega na hora dele falar, ele começa, não, mas quem sabe, né, doutor, não sei o quê. Até o réu olha para cá e fala, estou ralado agora eu estou perdido com esse advogado aqui. Por quê? Porque o cara tem convicção daquilo que está falando. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Isso aqui tem mudado a humanidade há mais de 2000 anos. Desde a época dos judeus, desde a época de Moisés, de Abraão, mudou centenas, milhares, milhões, bilhões de famílias, bilhões de pessoas. O poder de Deus paira sobre a palavra dele.
Você entende aonde você pode chegar se você tiver devoção, se você tiver fugiu a palavra aqui, rapaz, disciplina, se você for disciplinado, a convicção que vai ser gerada dentro do seu coração, e até onde você pode chegar com isso. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Não há limites, não é só a sua vida, não é só a sua família, são muitas outras pessoas que você nem sonha que vão ser alcançadas. Você nem espera, mas vão. Mas primeiro lugar é você e Deus. Devoção. Todos os dias, devoção. Todos os dias, oração. Todos os dias, leitura da palavra. Se humilhando diante de Deus, para que o poder de Deus repaire sobre nós. E no final ele fala o seguinte: convicto da mensagem que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino. Meus irmãos, eu não vou nem terminar aqui o capítulo, porque vai longe, depois eu termino na próxima pregação. Deus, Ele quer ver você chegar em lugares altos. Amém? Deus preparou lugares altos para você. Uma coisa que corta o meu coração é quando eu vejo uma pessoa que poderia chegar longe, 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 mas ela mesma se poda pela falta de devoção e pela falta de disciplina, porque isso não faz ela ter convicção daquilo que ela foi chamada para ser e para fazer. Eu sei o que é viver em dúvida, porque muitas vezes eu tinha dúvida. E por que eu tinha muita dúvida? Porque faltava na minha vida essa devoção e essa disciplina. Então quem tem dúvida não tem convicção. Quem duvida é como estar velejando no mar e o vento bate de um lado e o barco vai, e bate do outro e o barco vai para o outro lado. Por quê? Porque não tem um leme. Mas aquele que tem convicção, ninguém para ele. Quando Paulo chegava num lugar, qual que você acha que era a mentalidade dele naquele local? O que ele pensava ali? E como você tem pensado quando você chega em um local? O que tem dominado a tua mente, o teu coração? Nós temos que ter a nossa mente transformada por Jesus. Que você possa ter a visão que Paulo tinha. Que você possa levantar líderes dentro da sua casa. Líderes no seu trabalho. Líderes nos seus amigos. E como é que a gente faz isso? Discipulando. Discipular não é uma cartilha. Discipular é sentar junto e dar o exemplo. Discipular é sentar junto e falar: ame como eu estou te amando aqui. Seja paciente com o outro como eu sou com você, seu miserável. Ame a pessoa, perdoe como eu estou te perdoando agora. Então vai fluir. Amém? Fique de pé. Vamos estar orando a respeito da palavra. Feche seus olhos agora. Vamos estar meditando. Senhor Deus amado, Pai querido. Deus, o Senhor transformou a vida de Paulo, Pai. Paulo foi totalmente, Pai amado, transformado pelo Senhor. Ele teve a mente transformada, o coração transformado. Ele se tornou convicto, Pai, daquilo que ele pregava, de quem ele era, servo de Deus,
e apóstolo de Jesus. Ele levantou um filho chamado Tito, Pai. Ele levantou tantos filhos, Pai. Levantou Timóteo. Em cada lugar, Pai amado, que ele plantava uma igreja, ele levantava ali um líder. Eu sei, Pai, que o Senhor chamou cada filho teu aqui, cada filha para liderar, Pai. Para liderar dentro da sua casa, dentro da sua família, liderar no seu trabalho, liderar, Pai amado, dentro da igreja. Eu sei, Pai, que muitos não se veem assim. Muitos, Pai amado, já falharam, muitos já foram magoados, muitos, Senhor Deus amado, vêm de situações frustrantes. Mas o teu chamado é sobrenatural, Pai. O Senhor nos chamou, Pai amado, antes da fundação do mundo. Antes que tudo acontecesse, o Senhor já sonhou, Pai amado. As suas promessas, Pai amado, já foram liberadas, Pai. Deus, que possamos abraçar o nosso chamado com todas as nossas forças, Pai. Que uma vida, Pai amado, de devoção, Pai, venha ser gerada em nós, Pai. Porque isso vai trazer constância na nossa vida, Pai. Constância e crescimento no Senhor. Eu vejo aqui líderes mudando em Ivaiporã, mudando essa cidade, Pai. Eu vejo famílias, Pai amado, sendo transformadas. Eu vejo pessoas sendo enviadas, Pai amado, para outros locais. Mas em primeiro lugar, Pai amado, eu sei que o Senhor quer derramar desse bálsamo sobre cada coração aqui, Pai. Eles possam, Pai amado, ter essa identidade, Deus amado, restaurada no Senhor. Eles possam se ver como líderes de excelência. Eles possam entender que eles vão ser, sim, líderes irrepreensíveis. Pessoas, Pai amado, que vão abalar o mundo. Pessoas tão apaixonadas pelo Senhor, que nada vai ser caro demais. Nada, Pai. Toda entrega vai ser com alegria. Todo jejum vai ser com alegria. Toda oração, Pai. Todo envio, Pai amado, vai ser com alegria. Deus amado, move a visão de cada um, Senhor. Que eles possam ampliar a visão deles, Pai. Que eles possam ver muito além do que eles estão vendo agora. Que não venhamos achar que está bom o que fizemos até agora, Pai. Pelo contrário, Pai, que possamos entender que existem muitas coisas que o Senhor quer mover e quer fazer através das nossas vidas, Pai. E por isso o Senhor está nos preparando, Pai. Que possamos crescer em graça, crescer em sabedoria, crescer, Pai, na comunhão contigo. Cada vez mais receber do alto, do teu Espírito, Pai. E que tudo que façamos, Pai, seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Que assim nós vamos viver o Efraim do Senhor. Vamos ter uma vida de excelência. Uma vida, Pai amado, em que o serviço não é pesado. Uma vida, Pai amado, em que fazer aquilo que agrada ao Senhor, Pai amado, também nos agrada. Uma vida, Pai amado, em que alcançar os perdidos é um prazer, Pai. Obrigado, Pai, porque nós temos vivido isso para a tua honra e para a tua glória, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor preparou grandes coisas para cada um aqui. E que eles possam tomar posse disso, Pai. Se apropriar dessa verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.